Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos e vamos falar de Internacional. O Inter, que mais uma vez deu bobeira no Brasileirão, cadê a história das 38 finais? Não tem mais, né? O Inter, pra mim, na minha opinião, sem chance nenhuma de título brasileiro e vai passar dificuldade para chegar a uma vaga na Libertadores. Na noite desse domingo, enfrentou o Vasco no retorno ao Beira-Rio. Cara, parabéns, muitas palmas, aplausos para a torcida colorada que praticamente encheu o estádio numa noite fria, chuvosa. Era um jogo atípico, não era para lotar o estádio, ou pelo menos não para ter o público que teve. Então parabéns para a torcida colorada que foi lá ver um time vergonhoso, de novo, mais uma vez. O Inter com muitos desfalques, é verdade, muita gente ainda jogando a Copa América, agora contra o Juventude na quarta vai ter o retorno de Ener Valencia, mas e aí? E essa derrota em casa pro Vasco de novo? A culpa é de quem? Fala aí pra mim, a culpa é de quem? Vamos conversar aqui, ó. Colorado pra Colorado. Cara, o Inter entrou em campo com o seguinte time. Fabrício no gol, Bustos na direita, a zaga com Igor Gomes e o Fernando improvisado de novo. Na lateral esquerda, o René, que teve um choque feio no jogo. Meio campo com Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Alan Patrick. E lá na frente, Johan e o menino Luca. Coitado, tava perdido em campo, entrou que nem uma barata tonta. Não é culpa do menino, tá? Essa é a escalação do Internacional para enfrentar o Vasco. O Inter no primeiro tempo, que até fez um bom primeiro tempo, não teve perigo de tomar gol, controlou as ações do jogo, mas foi um time burocrático, criou muito pouco. O Inter toca, não cria nada. O Inter tem muita qualidade. Isso dá para ver de longe com o Alan Patrick, com o Bruno Henrique. São bons jogadores de toque de bola curto, de tabelamento, mas não são jogadores de profundidade, de infiltração na área, no drible 1 contra 1. Falta isso pro Inter. E o nosso querido técnico Eduardo Cudê, mais uma vez, ele improvisa. Ele improvisa o melhor primeiro volante do Beira-Rio, que é o Fernando, como zagueiro, que pra mim é um erro, e bota a jogar o Rômulo. O Rômulo não tenho nada contra ele. Ele até fez uma boa partida, tá? Foi bem no meio campo, mas o Rômulo é aquele volante brigador. Ele não é um volante construtor. Se tu parar pra pensar, o Inter jogando contra o Vasco, que é quase inqualificável, é fraco o time do Vasco. No Beira-Rio, em casa, no retorno, o Inter tinha desfalques? Tinha. Mas o Inter tinha, vamos aí, na escalação ainda, Fernando na zaga e o Igor Gomes na zaga. 2 jogadores. René, que é um lateral, que o Cudê joga ele como um terceiro zagueiro muitas vezes. Ele não apoia. O Rômulo, que é um jogador de demolição no meio campo, não é um cara construtor. Tô falando aqui já, são 4 jogadores. Bruno Gomes, que é um segundo volante que também não constrói muita coisa. São 5 jogadores de linha que não tem a construção como seu fundamento. Tem o Bustos, lateral direito, que se vai lá na frente, constrói, e depois 5 jogadores. Cara, jogar contra o Vasco em casa, tendo 5 jogadores ofensivos, é muito pouco. É pedir um empate. É não querer, é não ter ambição de vitória. Por que ele bota o Fernando de zagueiro? Alguém me explica. Eu tô cansado disso. Se não tem o René, tu tem que improvisar ali o menino Robert Renan. Dá pra entender. Por que não joga o Bernabé? Ninguém sabe. O Bernabé é um mistério no Beira-Rio, tá? É um mistério. Mas por que tu coloca o Rômulo jogar? Que ele é o quarto da posição, na minha opinião. O primeiro seria o Fernando, o segundo o Thiago Maia, o terceiro o Arangues, já jogou assim na Alemanha, ele é melhor primeiro volante do que o Rômulo, e o último é o Rômulo. Repetindo, o Rômulo não é ruim jogador, não é mal. Mas bota o Fernando te dá saída de bola, te dá chegada, ele ganha espaço no meio campo do Internacional. Tu tinha Vitão no banco, tu tinha Gabriel Mercado no banco e Robert Renan no banco. Tu tem 3 zagueiros de ofício no banco e tu joga com um volante improvisado, cara. Ô, cara pálida, para com isso, por favor. Wanderson e Wesley no banco, poupados? Cara, pra mim não existe essa história. Se um jogador não tem condição de jogar e ele é poupado, ele não tem nem que ir pro jogo. Ele fica em casa, ele assiste do sofá dele, faz a fisioterapia e depois ele volta quando tiver condição. Se ele não tinha condição de jogar, por que ele tava no banco para jogar? Não faz o menor sentido, rapaziada, não faz o menor sentido. Enfim, esse é o Inter, mais uma vez, triste de novo. Como eu disse, o primeiro tempo não foi tão ruim, o Inter foi o dono das ações do jogo. No segundo tempo o Inter se perdeu, o Vasco, nas suas pequenas chegadas que dava, começou a dar trabalho, até que teve o erro individual do Robert Renan, que tá com uma zica aí no Beira-Rio, ele já teve a história da cavadinha, a torcida, entre aspas, perdoou ele, porque ele tá jogando, não foi tanto vaiado. Enfim, vaias pro Eduardo Cudê.
chamado de burro o tempo todo, enfim, até quando nós vamos aguentar isso? Se eu quero a saída do Kudê, bom, é assunto para outro vídeo, a gente conversa depois.